Vamos lá. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Ó, o vídeo de hoje vai ser sobre handstand. Como fazer a handstand, como entrar na handstand. Eu estou recebendo várias mensagens no meu Instagram e até aqui no YouTube do pessoal querendo saber, do pessoal querendo entender, do pessoal querendo saber como faz, do pessoal querendo saber como faz a handstand. Então hoje esse vídeo aqui é para você que está me perguntando, para você que está querendo dicas. Nesse daqui eu vou passar várias informações, como que você vai corrigir postura e tudo mais. Beleza? Então esse vídeo aqui vai ser bem rápido, bem simples, porque na verdade a handstand é muito simples. Assim que você entende o encaixe, assim que você entende o movimento, aonde você tem que distribuir o peso, já era. Beleza? Então se inscreva no canal, deixe seu gostinho, seu comentário e bora pro vídeo. Bom, e para a gente começar, vocês têm que entender que quando você vai começar na handstand, você precisa de fortalecimento de ombro, escápulas e core, tá? No canal aqui do YouTube, eu já tenho alguns vídeos falando sobre fortalecimento e como começar na handstand. Então, para não prolongar muito esse vídeo, eu vou pular essa parte. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui para você ver esse vídeo de como aquecer e como fazer os fortalecimentos. Mas essa parte aqui a gente vai pular nesse vídeo. Eu já vou direto para o movimento em si da handstand. Como entrar no movimento, como fazer o movimento. Então, duas coisas. Primeiro que a gente vai estar utilizando é a parede. A parede ela vai ser a sua amiga no começo, tá? Mas não depende muito dela não. A parede vai ser a sua amiga no começo, para você entender o movimento, para você entender o encaixe, para você entender como que você não fica naquela postura de banana. Muitas vezes as pessoas acabam jogando na handstand e fica todo arqueado assim. Por quê? Pensa que ao entrar o peito para cá, vai acabar encaixando, mas está errado. Você tem que fazer este movimento aqui. É uma entrada de peito, só que oposta do que você está fazendo. Você está entrando o peito, pensando que está entrando, só que na verdade você está abrindo o peito. Então você tem que fechar o peito, jogar o seu ombro aqui na sua orelha, que é uma empurrada, né? Então você está nessa posição, você vai se empurrar para cima, ombro aqui na orelha e fecha o peito, beleza? Então a parede ela vai te ensinar essa postura, ela vai te encaixar na maneira mais correta possível, dentro dos seus limites, a sua postura, fechou? Porque uma handstand é como ficar em pé, literalmente como ficar em pé. Se você ficar muito para trás no calcanhar, ou seja, aqui você vai cair para trás. Se você ficar muito lá na frente, na ponta dos dedos, você vai sobrecarregar a ponta dos dedos, do pé e da mão, e vai cair para frente. Então você tem que achar esse meio termo, esse equilíbrio nesse meio aqui, né? Da mesma forma que você fica em pé e você fica equilibrado aqui, você vai ter que achar o equilíbrio no meio da sua mão. Fechou? Então é uma briga constante de palma, dedos, palma, dedos, palma, dedos. Por isso que quando você for entrar na handstand, o primeiro passo é entender a pegada da mão. Então a sua mão, ela sempre vai ficar como se fosse uma garra. Então eu entro aqui no chão, a minha mão fica como se fosse uma garra, assim, ó, com os dedos um pouco flexionados, e eu vou fazer uma força de apertar o chão. Então eu vou estar aqui, eu vou fazer isso daqui no chão. Aqui é o chão, tá? Tô aqui, apertei. A minha mão vai ficar assim. E nesse jeito aqui é onde eu vou conseguir controlar a minha handstand. Bom, então vamos lá. Você já entendeu que para ficar na parada de mão é como se fosse ficar em pé. Você precisa apertar o chão, jogar o peso distribuído em toda a parte da sua mão para você entender o encaixe. Agora a gente vai aqui para a parede, fechou? Como que a gente vai fazer a handstand na parede? Eu não aconselho você jogar de costas, porque mesmo que você consiga entrar na posição, é capaz que você fique meio que arqueado. E se você ficar muito perto da parede, não vai ficar arqueado, quer dizer, vai ficar, mas não tanto, porém você vai jogar muito a cabeça para cá, tá? Eu não gosto muito de jogar na handstand de costas, porque você acaba não entendendo muito o movimento e você acaba dependendo muito da parede, beleza? É para você depender, claro, da parede no começo, mas de uma forma mais correta. E qual que é a forma mais correta de você fazer? De peito na parede. Eu sei que pode dar um pouco mais de medo, porque você vai estar de uma posição que você não vai ter como fugir ou escapar, mas tem. Porém, a handstand de peito na parede é a melhor opção que você tem para começar a entender o movimento e arrumar a sua postura. Então, vamos começar na parede lá, fechou? Então, Victor, eu já entendi que eu tenho que ficar com a mão como se fosse uma garra e tudo mais. Qual que é a distância necessária para cá? Eu pego uma distância mais ou menos de um braço ou de uma perna, tá? Então você pode vir aqui e fazer uma distância de um braço, pega um braço de distância e mede.
a gente está aqui, a gente vai ficar com a mão aqui. Porém, eu quero que você aproxime da parede para poder ganhar a postura, para entender o movimento. Então, consequentemente, ao longo do tempo, eu quero que você caminhe até ela. Fechou? E, claro, se for uma parede branca, use meia para não sujar. Senão depois vai ter que limpar. Então, vamos lá. Coloquei a mão aqui no chão, já entendi que é para fazer garra. Então, mão no chão, aperto com força como se fosse fazer uma garra. Levantei a minha perna, coloquei um pé lá em cima e coloquei o outro. Essa posição aqui ficou fácil, a gente vai aproximar mais da parede. Pum, pum. Lembrando, nunca fica aqui e empinado, fechou? Fica numa posição mais confortável, como se fosse uma canoinha, e se empurra lá para cima. Detalhe, para você que não sabe o que é uma canoinha, no meu vídeo lá de dicas da handstand, já tem mostrando como que faz uma canoinha, que é a posição mais importante da calistenia. Mas, caso você não queira ver o vídeo, eu vou deixar um vídeo breve aqui de como que faz a canoinha, beleza? Bom, agora que você já viu como que é a canoinha, ao invés de você ficar assim, você vai fazer a força de canoinha. Ou seja, glúteo para dentro, empurra o chão lá para cima, ombro na orelha. Essa daqui é a postura da handstand. A gente vai se aproximar cada vez mais para deixar essa postura cada vez melhor. Detalhe, não olhe para cá. Continua olhando para cá. Quando você estiver nesse movimento, nessa postura, vamos tentar buscar tirar um pouco o pé da parede. Então aqui você brinca um pouco de tirar o pé, controla sempre o peso do corpo, joga o peso lá nos dedos e volta para o punho. Joga nos dedos e volta para o punho. Aqui você vai tendo um controle. Quando você se sentir confortável, tire os dois pés. Agora para sair é igual entrar. Devagarinho vai caminhando para frente, vai usando o pé e desce. Fechou? Esse aqui é a maneira mais fácil de você entender como que vai fazer a parada de mão. Galera, lembrando, não precisa de primeira aproximar tanto que nem eu aproximei, tá? Ao longo do tempo você vai conseguir ganhar essa amplitude de movimento para chegar perto da parede. Mas de começo, fique numa posição confortável para você e que você consiga entender os encaixes de empurrar o corpo lá para cima, ombro na orelha, fazer a retroversão pélvica da canoinha. E esses sim são os movimentos que você vai entender o encaixe da handstand. Bom, agora que vocês já entenderam como que faz a parada de mão na parede, encaixando o ombro, abdômen, quadril, avançando e voltando, nós vamos para a parte do chão, que é onde você vai se jogar para o movimento. Bom, galera, então aqui vai ser o seguinte, aqui vai ser o nosso segundo contato com a handstand, tá? Aqui é onde a gente vai aprender a jogar, aprender a chutar e fazer a força de controle nas mãos, beleza? Então vamos lá. Bom, o princípio é o mesmo do da parede, tá? Lembrando, sempre se empurrar lá para cima, ombro na orelha, retroversão pélvica, igual a canoinha, fechou? Então aqui a gente vai se posicionar no chão, a gente vai colocar as mãos na linha dos ombros, tá? De novo, sempre com a pegada de garra, tá? Bom, então vamos lá? Ó, me posicionando aqui, as mãos em formato de garra, a distância aqui na mesma linha dos ombros, fechou? Estendi o corpo. E um erro muito comum que acontece é do pessoal colocar a perna lá atrás e querer chutar aqui de trás. Meu, aqui você nunca vai chegar na posição. Vai ser muito difícil para você conseguir encaixar. Então o que a gente faz? A mesma coisa. Posicionei aqui, levantei. Ao invés de você lá atrás, vem um pouco para frente, tá? Pode flexionar um pouco a perna. A perna sua dominante vai fazer como se fosse um balanço, um kick. Esse movimento aqui, ó, é o que você está buscando, fechou? Com esse movimento aqui, a gente vai buscar o nosso ponto de equilíbrio. Vai ser mais ou menos assim. Então aqui a gente vai jogando até a gente ter a confiança de jogar o peso mais na ponta dos dedos. Ó, o peso chegou aqui na ponta dos dedos. Eu não quero que vocês estendam a perna de uma vez. Fechou? Então, ó, de novo, a gente vai jogar e vai chegar na ponta dos dedos. Joguei, ponta dos dedos. Tá vendo que minhas pernas estão flexionadas. Aqui, eu quero que você fique nessa posição o máximo de tempo que você conseguir, sem cair. E um detalhe importante,
Quando você estiver fazendo a sua handstand, nunca, em hipótese alguma, olhe para dentro, tá? Isso vai confundir a sua noção do espaço. Por quê? Você vai estar olhando para cá. Então é como se você estivesse olhando reto. Mas você não vai olhar reto, você vai olhar para cima. Fechou? Então imagina que aqui é a handstand. Eu não vou fazer isso daqui, ó. Eu vou olhar no meio da minha mão. Fechou? Então quando você estiver nessa posição, você vai imaginar uma linha ou alguma coisa nesse meio e você vai deixar o seu olhar nesse ponto fixo, tá? No começo, isso é muito importante para você entender aonde você vai estar. E aí você vai conseguir ver sua mão trabalhando, vai sentir o seu corpo indo para frente, para trás e para os lados. Fechou? Claro que depois, ao longo do tempo, você pode entrar a cabeça, olhar para os lados, enfim, você já vai ter mais controle corporal. Mas no começo, nunca olhe para dentro. Fechou? Olhe sempre para cima e fique num ponto fixo aqui, tá? Lembrando de respirar, controle, devagar, sem emoção, sem ficar apavorado, sem fazer as coisas muito rápido, porque com rapidez e ansiedade você não vai aprender nada, fechou? Então faça um movimento, joga lá, descansa, respira, faz de novo, não faz um seguido do outro, porque senão você vai se cansar mais rápido e não vai ter qualidade nenhuma de movimento. Joga uma handstand, entendeu o movimento? Caiu. Respira uns 20 segundos, 30 segundos, faz de novo. Se você ficar jogando de uma vez, toda hora, você vai se cansar cada vez mais e não vai entender nada. Lembrando, que nem eu falei no outro vídeo, a gente busca qualidade, não é quantidade. Então, se você fizer duas ou três handstands boas, de 20, tá ótimo. Você está jogando, você está aprendendo, você está entendendo o movimento. O que eu quero que você entenda é isso. Encaixe de movimento, progressões, não pule etapas, não avance. Aproveite esse ciclo, né, esse começo. Aproveite e sinta o sabor, entre aspas, da conquista. Quando você estiver fazendo uma coisa na calistenia ou em qualquer outra coisa da sua vida, você tem que entender esse sentido, né, esse sentimento de, poxa, eu consegui fazer, olha a minha conquista que eu tive, olha onde que eu consegui chegar. Muitas pessoas que eu conheço da calistenia, quando fazem um movimento de primeiro, não conseguem fazer porque não tem a consciência ou não tem a força e desanima. Não é assim. A calistenia, para mim, é um dos melhores esportes que existem, porque ela te ensina disciplina, ela te ensina a ser grato pelas coisas, pelo menos para mim. Ela te ensina a aproveitar cada momento, cada etapa, cada passo que você passa, cada desafio, cada conquista. Ela te ensina a aproveitar esses momentos. Por exemplo, você joga uma handstand, você entendeu o movimento, você entendeu o encaixe, você entendeu a pegada, você entendeu o movimento em si, como que é para ser executado, isso é uma puta conquista. Mas se você ficar jogando, sem entender nada, só no desespero, só na afobação, você não vai ter evoluído nada, você não vai ter alcançado nada, entendeu? Só desgaste físico, mental e frustração, porque você não vai ter conseguido fazer o movimento. Mas a calistenia é isso, é paciência. Ela te ensina a ter paciência. Paciência é uma das maiores virtudes que existem. É por isso que a calistenia é tão excelente, porque ela te ensina paciência, ela te ensina perseverança, nunca desistir dos movimentos, nunca desistir dos seus objetivos, do seu foco, do que você almeja. Então, ela mostra que a gente é capaz de tudo. A calistenia em si é o controle do nosso corpo. Você controla o corpo contra a gravidade. Isso é muito foda. Isso é muito difícil. Todos os movimentos da calistenia são fodas. Independente, pode ser um L-sit, pode ser um sapinho, pode ser uma barra. Todo movimento é foda. Porque você está contra a gravidade, você está levando o seu peso contra a gravidade. Entendeu? Isso é o maior desafio que existe. Então, se você consegue entender esses movimentos básicos, simples, com calma, com perseverança, com determinação, você é capaz de fazer tudo na sua vida. Fechou? Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais de, entre aspas, motivação e filosófico, mas a verdade é essa. Quando você for fazer a handstand, você tem que entender esses pontos, tá? Não afobe, não faça na rapidez, na agitação. Concentre-se no movimento. Jogou o movimento, travou, bonitinho, encaixou, desce, descansa uns segundos, faz de novo. Joga de novo, faz uns segundos, descansa de novo. Entende cada jogada que você for fazer, cada movimento que você for fazer nela, entende aonde que você tem que deixar o peso. E é com isso que você vai evoluir. Fechou? E agora, bora para o próximo exercício. Cara, eu falei forte agora, tá? Bom, e o outro exercício a gente pode estar utilizando uma parede, uma caixa ou uma cadeira, beleza? Eu vou utilizar aqui a parede, que é mais fácil para todo mundo, e vai ser bem mais dinâmico para a gente explicar.
Então, ó, a gente vai aproximar aqui da parede, fechou? Lembrando, sempre um palmo de distância, deixando a mão na pegada de garra, se empurrando para cima, olhando aqui no ponto fixo. Então, ó, eu vou estar aqui, eu vou chegar aqui na handstand, beleza. Aqui eu vou fazer a postura da hollow, caminhei um pouco para frente. Eu quero que você se distancie com uma perna, com a outra você tira devagar o pé. Então, são leves toques que você vai dar. Lembrando, sempre se empurrando para cima, tá? Nunca deixando relaxado nem corcunda. Então, ó, canoinha. Tira devagar e volta. Tira devagar e volta. Quando você tirar o pé daqui, joga lá na ponta dos dedos. Tira devagar e volta. Tá vendo quando eu jogo, eu faço uma força aqui, ó, para apertar, para deixar na postura. E volta. Troca de perna. E aí você faz a mesma coisa. Bom, e agora a gente vai para o último exercício de todos, que na minha opinião é um dos melhores. Tá? Eu nunca gostei muito de fazer os movimentos jogando, dependendo de impulso. Então esse que a gente vai fazer agora é estritamente na força, tá bom? Eu sei que esse vai ser um pouco mais difícil no começo, mas vai por mim que você vai me agradecer depois, beleza? Bom, e antes de chegar nesse exercício, a gente vai fazer um fortalecimento dele, que é o Pike Push-Up, que muitos de vocês acredito eu conheçam, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Após esse exercício do Pike Push-Up, é onde a gente vai entrar no melhor movimento, na minha opinião, que é para você entender realmente como que você vai construir a força sólida para sua handstand, que é subir na força da handstand ou a bench arm press. Bom, então o movimento da pike é um exercício de fortalecimento, é um exercício de força, é um exercício básico, que é onde a gente vai construir nossa força, construir nossa resistência para poder subir na força na handstand. Beleza? Então como que a gente vai fazer a pike push-up? É a mesma entrada de uma handstand normal, só que em vez de jogar a perna, você vai fazer uma flexão de braço, jogando sua cabeça lá para frente, tá bom? Então, ó, a gente está aqui na handstand, na posição da handstand, eu vou jogar a minha cabeça numa linha, entre aspas, reta, mas um pouco mais à frente, tá? Não é tão reta, porque senão você vai fazer isso daqui, beleza? Eu quero que você incline lá na frente, jogue e sobe. Lá na frente, jogue e sobe, tá? Existem algumas variações que você pode deixar o movimento mais difícil, que é com o pé elevado, que é descer e segurar um pouco, né? Trabalhar excêntrica e concêntrica, mas não vou entrar a fundo nesse mérito. O exercício de fortalecimento que você precisa para fazer sua handstand é o pike push-up, e sem dúvida, eu posso falar com toda certeza que é o exercício mais foda para você aprender a subir na força na handstand. É o exercício mais completo e, sem dúvida nenhuma, é o melhor exercício de ombro, de tríceps, enfim, é o melhor exercício para você começar na calistenia. Tá? Faça esse e só faça esse, beleza? Faz essa porra logo e já era. Agora, como que a gente vai subir na pressa? Então, estamos aqui no movimento, estamos aqui na posição, tá? Lembrando, a pike, você vai ter que ter alguma força já nela, tá? Então, recomendo aí que você consiga pelo menos de 12 a 15 movimentos. Por quê? A gente vai ter que ficar com o braço numa sustentação de 90 graus para poder conseguir fazer a elevação da perna, beleza? Então aqui, ó, o começo bem simples da pike, da bench arm. A gente está aqui, flexionou, tira o pé devagar, tira o outro, tira o outro, tira o outro, tira o outro. Beleza? Vamos treinar esse movimento para esse momento que a gente tiver nessa alternância de perna, nessa troca de perna, esse gap que tiver aqui no meio, esse vão, que é onde a gente vai estar o tempo sob tensão, que é para a gente melhorar. Então eu quero que você treine bastante isso, beleza? Estou aqui em 90 graus, tirei uma perna, tirei a outra. Fui tirando. Eu não quero que você chute, tá? Eu quero que você tire devagar para você ter a força de resistência. Senão você vai ficar de novo no embalo. Fechou? Passou isso, você está conseguindo entender esse gap aqui, esse vão, está conseguindo entender aonde tem que fazer a força, a ativação. Começou a ficar leve, vai ficar leve mais ou menos assim. Ó. Você vai fazer a troca e vai conseguir segurar um pouco. Então eu estou aqui, fiz a troca, segurei. Fiz a troca, segurei. Fiz a troca, segurei. Aqui você já vai entender que você já está apto a começar a subir. Então, qual que seria o próximo passo desse? A gente já entendeu esse gap de movimento, a gente já entendeu esse vão de tempo sob tensão que a gente tem que fazer. Agora a gente vai deixar o nosso quadril mais alto, fechou? Então, ó, eu estou aqui, entrei na posição,
flexionei, deixei o quadril bem alto, avancei um pouco, tirei e sustentei. De novo, beleza? Entendeu? Então eu tô aqui, ó, é a mesma coisa de fazer a flexão na pike. Joguei o tronco lá na frente, a cabeça numa linha mais para frente, tá? Não tão reta. Levantei o quadril, tirei os dois pernas do chão, flexionei um pouquinho e segurei. De novo. Então eu levantei aqui, flexionei um pouco, quadril alto, tirei. Beleza? Ficou fácil isso aqui? A gente vai pro próximo. Galera, não se iluda pensando que você vai fazer de cara isso aqui, tá? Claro, se você tiver força e controle corporal, você vai fazer. Mas de começo, subir na força é bem difícil, tá? É mais difícil do que parece. Então, você vai precisar ter uma pike muito boa de força de empurrada, né? Para você entender o movimento que você vai precisar fazer na hora de subir. É o que a gente vai fazer agora. Então, você já entendeu o gap do movimento, a linha onde você tem que fazer a força. Você já entendeu que o quadril mais alto e os dois joelhos no peito é onde você vai ficar no começo do movimento. Agora a gente vai entender a empurrada para cima e a estendida de perna. Beleza? Agora a gente vai entrar na verdadeira handstand. Fechou? Então vamos lá. Então, ó, eu estou aqui, de novo, me posicionei, tudo bonitinho, que nem vocês já sabem. Eu vou avançar o tronco lá para frente, segurar na posição e já vou começar a me empurrar para cima. Beleza? A partir do momento que eu perceber que meu braço não está mais de 90 graus, eu vou começar a estender a minha perna aqui, ó. Aqui é 90, começou a estender, aqui eu vou estender a perna. Beleza? Então, ó, vamos lá. Eu tô aqui, flexionei, 90, subi, 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 estendi a perna. Beleza? Não importa se você jogar primeiro e cair para trás, mas eu quero que você entenda a empurrada, a força de empurrada. Fechou? Aí o movimento vai ficar mais ou menos assim. Esse daqui é a bench arm. Fechou? Você pode subir com ela com a perna estendida ou com a perna flexionada. Com a perna estendida, você vai fazer o mesmo movimento, só que vai subir com a perna estendida. Flexionei e estendi. Com a perna estendida fica um pouco mais pesado por causa da alavanca, tá? Como minha perna tá para cá, tem muito peso para cá. Então vai ficar bem mais pesado a força para poder fazer essa subida da perna. Então a alavanca vai ficar bem mais pesada. Eu recomendo que você comece com a perna flexionada e depois jogue com a perna mais estendida, tá? Que é uma próxima etapa. Mas essa força vocês vão ganhar consequentemente. Mas o principal movimento é esse. Entrou, joelho no peito, começou a estender a perna, joga as pernas para cima e se empurra. Fechou? Aqui, galera, não tem erro. Como você entender esse movimento, vai começar a fluir de boa. Beleza? Então, mais uma vez, ó. Ah, Victor, como é que eu jogo a perna para cima? Você vai jogando o seu quadril um pouco mais para cá, para a linha da sua cabeça. Aqui você vai ter a confiança de jogar a perna mais para cima. Então, ó, se você jogar a perna para cima muito antes, se você estender a perna muito antes, você vai cair para trás. Então eu vou fazer uma forma que caia para trás. Eu estou aqui, flexionei, estendi. Tá vendo? Eu me joguei antes. Estendi a perna e caí antes. Então você tem que esperar subir um pouco mais o seu quadril, mais ou menos na linha do seu punho e da sua cabeça, para você começar a estender a perna. É literalmente uma pike push-up que você vai fazer, tá? Então, ó, eu tô aqui. Ó, o quadril. Joguei o quadril bem para cá, aí eu estendo. Fechou? Por isso que fazer variação da pike é excelente. Principalmente a pike com a perna elevada. Você põe o seu pé no colchão, na cama, na cadeira, em qualquer lugar que você fique mais elevado, para você ganhar essa força de flexão, que é o momento mais crucial da hora de fazer a pike, da hora de fazer a press. Bom, galera, então o vídeo é esse. Não vou ficar muito enchendo linguiça aqui, que também não precisa. Handstand é um movimento fácil, um movimento rápido para você aprender. Esses exercícios que eu passei, handstand na parede, essa handstand jogando a perna flexionada para você entender o encaixe, a pike, que é um excelente exercício, é o melhor, é o que você mais precisa, e a bench arm, consequentemente, são os únicos que você vai precisar durante a sua jornada para aprender a handstand. Fechou? Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido muito. Eu estou criando um site onde eu vou colocar várias coisas dentro dele, mentoria comigo, videoaulas, explicações, planilhas de treino. Nesse site vai ter uma parte chamada Aprenda Você Mesmo. Lá eu vou colocar diversos artigos científicos para vocês estudarem, diversos métodos, diversas variações, a biomecânica de cada exercício,
por que, que a planche pega mais o ombro, o bíceps, por que, que o front desse jeito vai ativar mais aquilo e isso. Então lá vai ser uma parte para vocês estudarem, é onde eu estou separando tudo bem bonitinho para vocês, porque muitos aí têm preguiça de procurar, então essa é a verdade. Então eu vou colocar para vocês nesse site meu que eu estou fazendo, uma parte de artigos, uma parte de estudos, tudo com embasamento, né? Tudo bem cientificamente explicado, com testes, força máxima, repetições, endurance, tudo lá de graça, é só vocês acessarem e estudarem, tá? Então, aprenda você mesmo, estude, como o próprio a parte já diz, aprenda você mesmo, estude, vá atrás dessas coisas, busque a melhor forma para você, tá? É claro que você tem que buscar as pessoas que você gosta, as pessoas que você se inspira e ver como que é a metodologia delas, como que é o estilo de treinamento, mas você também tem que achar a sua metodologia, o seu estilo de treinamento, né? O que funciona para você, o que, que você mais gosta de fazer, como que são as progressões que você se encaixa para você. Então, nada mais fácil e nada melhor do que isso do que estudar. Então, nesse site, eu vou colocar essas partes de artigos científicos, onde você vai poder estudar todos os artigos que falam sobre cada movimento, biomecânica do movimento, por que, que esse movimento ativa mais isso e isso do músculo, como que eu contraio esse músculo, por que, que eu tenho que contrair esse músculo para fazer esse exercício, qual que é a alavanca disso, enfim, vai ter inúmeras coisas dentro desse site, vai ter recomendações de livros também, para vocês quiserem, e acompanhe no meu Instagram, que lá eu vou postar em primeira mão, quem tiver por lá e comentar que veio por esse vídeo, eu vou estar dando um brinde aí para vocês de acesso, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por todos por assistirem até aqui. De novo, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, espero que vocês tenham captado a mensagem, né, por trás desse vídeo, entre aspas, longo. E vejo vocês no próximo vídeo e valeu!